Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com convidados especiais. Pra quem não conhece, esse é Eric, essa é Emily. Esse daqui você já conhece, então não vou apresentar. Mas hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série especial do Dia dos Namorados. Eu trouxe esse casal aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a trajetória deles, o que eles aprenderam com o relacionamento deles. A história deles é bem diferente da nossa, eles tiveram uma experiência bem diferente. Eles começaram a namorar mais jovem, eles também namoraram à distância. Então achei bem interessante trazer eles aqui para que eles pudessem compartilhar um pouquinho com vocês e abençoar a vida de vocês também. Mas podem se apresentar aí. Meu nome é Eric, hoje eu tenho 25 anos. A gente começou a namorar, né? Eu tinha 17 anos. E no decorrer do vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre o nosso namoro. Esta história. Meu nome é Emily, eu tenho 22 anos e eu comecei a namorar com o Eric com 15. Bom, pessoal, como a gente já falou, a Ana já falou e os meninos se apresentaram, eles estão aqui para dar um pouco de testemunho do relacionamento deles. Eles já são casados e a gente vai trocar um pouco de experiências, conversando sobre as diferenças, né? Eles começaram a namorar muito cedo, nós já éramos adultos, né? No final da adolescência, nós namoramos de perto e eles de longe. E eu queria já fazer a primeira pergunta. Como é que foi o início do relacionamento de vocês? Se vocês quiserem contar um pouquinho dessa história. Perdão aí pelos barulhos, tá? A gente mora em apartamento e tem pessoas indo e vindo. E normal, né? A vida. Então, Flávio, a gente se conheceu em 2015. Eu entrei na Episcopal, na nossa igreja, né, que a gente frequenta hoje. No pequeno grupo da igreja, que é tipo uma célula. E no pequeno grupo, Emily fazia parte, a irmã dela era a líder do pequeno grupo. E foi ela que, inclusive, o irmão dela que me deu a primeira carona para o pequeno grupo. Alô, Gió e Paulinho. E aí a gente começou a se conhecer no pequeno grupo, né? As primeiras conversas foram conversas sobre a igreja, eu fui puxando assunto, né? Os pra entender um pouquinho ministérios, mais como é que sobre... funcionava. Tudo desenrolado ele. E eu tava terminando o terceiro ano, ela tava no primeiro ano. Uhum. E aí a gente ia fazer Enem no mesmo prédio, porque era separado por letra, né? O nome dela é Emily e o meu é Eric. Então a gente ficou no mesmo prédio, né, para fazer a prova. Eu via isso como uma oportunidade, né? E Não desperdiçou nem o Enem. E aí fui puxar assunto depois da prova e depois desse dia eu lembro que a gente ficou conversando todos os dias. Foi basicamente assim que a gente se conheceu e que a gente começou a conversar. Final do ano de 2015 para 2016. E como foi seu Exatamente. lado da história, menina? Ele era novo do PG, assim, era muito chato. Mas aí ele foi me conquistando, né, de pouquinho em pouquinho, conversando muito. É isso. Aí, o PG abrindo portas. É. Pra quem assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre isso. Então, muito importante, né? Frequentar um pequeno grupo. É importante, você pode sair de lá casado. Pois é. Mas não vá com esse intuito. Então, aí a gente depois, né, eu comecei a me envolver com as atividades da igreja. E aí eu lembro que na semana do final de ano, a gente passou todos os dias conversando, do Natal até o Ano Novo, virando a noite no telefone, Uhum. né, conversando todo dia, até de madrugada, enfim, até cedinho da manhã. E aí, no dia 1, eu fui pra praia, viajei pra praia, ela ficou, né, em Caruaru. Acho que ela ficou com Carolzinha, não foi? Uhum. Que é uma amiga dela. E aí nesse dia, foi quando Carolzinha, eu acho que falou um pouquinho, não foi? Porque ele não tava com celular. Eu não tava com aí celular, ele tava tinha só sumido. mexendo no computador, computador. parou de me responder. Aí eu disse que estranho, aí eu fui falar com o cara assim, ela disse, esse menino gosta de tu. Aí eu disse, não, nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Enfim, aí foi um faíscazinho, né? Porque Eles passaram vários dias conversando e ela não se ligou ainda. era só legal, né?
Nada, várias normal. noites madrugando, e aí, disse que lá, e ela não tinha esse cuidado. E aí nesse começo do relacionamento, essa questão assim, dos amigos foi muito importante, né? E minha contava muito com Carolzinha, né? Compartilhava com ela as coisas. E eu compartilhava com o Tiaguinho, que é um amigo nosso, inclusive. Exato. Né? Eu passava aí as noites, era conversando com ele, conversando com o Tiaguinho, Tiaguinho me ajuda, né? Mas aí esse começo foi muito intenso, assim, no que se refere à conversa mesmo. E foi assim o começo do nosso Se relacionamento. conhecendo, né? Massa. Vocês passaram quanto tempo namorando? Então, a gente ficou conversando 6 meses. Né? Então a gente Então começou vocês se conheceram conheceram bastante. bastante. Foi bom, assim, Foi. essa experiência de se conhecer bastante antes de começar a namorar? Foi Com muito certeza. bom. A gente começou a conversar nesse período mais intensamente. E aí a gente começou a namorar em junho de 2016. A gente começou a conversar mais intensamente em dezembro. Conversar, na verdade, em dezembro e em junho que a gente foi namorar. Dia 28 de junho. E aí foi muito bom, né? Na verdade, se fosse por ele, a gente conversava ainda mais tava tempo. com você. Foi. Aí, assim, ela também tinha muito receio por conta do pai, do irmão, que eram ciumentos, né? E então foi bastante tempo pra começar a Não, namorar. foi um tempo certo, assim, Foi um tempo pra bom, mim, foi um na minha tempo bom. opinião. Tempo bom. De um tempo de se conhecer. Qual era a idade de vocês mesmo? Então, eu tava 17 para 18 e ela 15 para 16. Certo. Foi aí nessa transição. Eram bem novos, né? E esse tempo é bem importante, né? Porque tem gente que pula as fases aí vai conhecer no namoro, e aí depois vai e acaba o namoro, se frustra e tudo Isso. mais. Então já fica também Exatamente. essa experiência de se conhecer antes de conversar. Vou fazer uma pergunta pra vocês. O que é que vocês acham de terem iniciado o namoro nessa idade em específico? Vocês acham que é uma coisa legal ou que se pudessem, começariam mais tarde? É o Mas, que assim, vocês aconselham, Isso, assim. se vocês fossem indica. aconselhar para algumas pessoas, para mais novos. Eu não aconselho. Porque é muito tempo, a gente não tem muita responsabilidade financeira pra se sustentar, digamos assim. Então a gente passa por muitos desejos, assim, reprimidos, porque a gente não pode casar. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Porque a gente não tem idade, a gente não tem uma profissão assim pra seguir. Isso. E aí, quando eu tiver um filho, eu não vou aconselhar isso. Quando nós tivermos... Exatamente. Assim, tem esse lado negativo, né? Mas também tem um lado positivo. De namorar, assim, eu fui o primeiro namorado de Emily, né? E eu tive um relacionamento antes da gente namorar, muito pequeno, em época de colégio, um curto período de tempo. Então, não tive muita experiência, assim, né? De relacionamento. Então, com a experiência, basicamente, experiência, assim, real mesmo, de tempo, de convivência, de ter que suportar mesmo, enfim, os defeitos, as coisas, né, boas e ruins, enfim, foi com ela e ela comigo. Então tem esse lado positivo também, que a gente não trouxe outras experiências, Sim. né? Isso. Tem esse lado positivo. Até a experiência mesmo de trazer também ajuda, né? Porque aí o que você errou antes, você vai buscar não errar depois, né? Mas, por outro lado, aí também tem um lado negativo, né? Mas enfim, Tudo tem um lado positivo. tudo tem seus lados. Como a gente já falou, né, no início do vídeo, os relacionamentos têm histórias bem diferentes, né? Vocês tiveram essa história e eu e Ana fomos bem diferentes. A gente começou a namorar com 18 anos, né? Eu tinha 19, eu acho, já. Eu tinha 19, ela tinha 18. E nós dois já tínhamos tido relacionamentos até duradouros antes. E a gente já chegou nesse nosso namoro com uma certa carga, né? Com uma certa bagagem, né? Sendo ela positiva ou negativa também, vários traumas e vários aprendizados. Mas é como o Eric disse, são histórias diferentes, não quer dizer que é um modelo a ser seguido, né? Tipo,
Nem o modelo dele, nem o meu. A vida da gente, a gente tem que buscar ser prudente e fazer da melhor forma possível, buscando agradar a Deus em primeiro lugar, né? Então, se você encontrou o amor da sua vida de verdade mais novo, saiba como lidar com isso, como eles souberam, né? E se você já tem uma certa bagagem de outros relacionamentos, você tem seus 20, 21, 22, também saiba lidar com isso da maneira correta. Isso, muito bom. É porque, como o Flávio disse, né? Cada história é única, não adianta a gente se comparar ou a gente querer fazer do nosso relacionamento igual ao de outra pessoa, não tem como. Porque cada um vai ter sua vida, sua história, enfim. Mas outra coisa, assim, particular da história de vocês é a questão da distância, né? Na época do namoro, ou foi também no noivado? Era só no namoro, não foi? Foi basicamente o seguinte. Explica um pouquinho aí como é que Vou foi. contar. Quando eu viajei naquele começo de ano para a praia, estavam sendo publicados os resultados, né, as inscrições, na verdade, para as faculdades. E aí surgiu a oportunidade de fazer a inscrição para o ProUni para estudar lá em Recife. Na época o curso de Direito não tinha aberto aqui em Caruaru, nem na FAVIP, nem na SES. E aí eu tive a oportunidade de fazer a inscrição lá na Católica. E aí eu fiz a minha inscrição, minha irmã fez a minha inscrição, eu nem tinha ciência. Ela entrou no meu perfil, fez a minha inscrição e aí eu fui aprovado. Então, mais ou menos em março, de fevereiro para março, eu fui para Recife, em 2016. E aí... Vocês já estavam namorando? A gente estava conversando. A gente só Ah, começou a namorar em junho. sim. Né? E aí, nesse período, foi o período que eu estava realmente mais me engajando com as coisas da igreja, nesse período de conversa, né? Entendendo sobre a igreja, né? Enfim. E aí, eu fui estudar em Recife. E aí, passei lá esse tempo até a pandemia. Na pandemia, eu vim para Caruaru, voltei a morar com minha mãe. Isso foi em 2020. Isso, foram 4 anos então, né? Exatamente. E aí, na pandemia, de certa forma, em alguns períodos a gente teve mais tempo de convivência junto. Porque como minha mãe não podia, por exemplo, quando eu peguei Covid, eu não podia ficar na casa da minha mãe, né? Porque ela tem problema de comorbidade. Certo. Né? Então eu passei um tempo na casa de Emily, por exemplo. E aí nesse tempo foi quando eu decidi noivar. Então ali foi mais ou menos em 2021, já no começo, numa segunda onda ali da pandemia, que a gente noivou. Então quando eu noivei eu já estava aqui em Caruaru. Né? E a gente noivou e casamos no ano passado. Foram 6 anos no total de namoro. E é isso. Quando ele passou esses 15 dias aí ele viu, poxa, ela cuida muito bem de mim. Aí ele foi decidir noivar. Mas e pra tu, Miminha, como é que foi a questão da distância aí? Os pontos positivos, os pontos negativos? Eu só lembro dos fotos de casamento. Que foi Por favor, babado. eu te para. Vai lá. Então, a gente já começou a namorar já sabendo dessa distância. Então, Importante. não tinha o que fazer. Foi bom porque, feito a gente sempre fala, isso fez com que a gente construísse um relacionamento muito saudável. Assim, a gente tem pouco tempo, então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem pra fazer coisas legais, sem briga, sem nada. E foi bem, um ponto positivo é porque foi bem saudável, sabe? Quer falar? E assim, como ela falou, né? Eu passava de segunda a sexta em Recife. E aí eu vinha na sexta, voltava no domingo. Então, esse pouco tempo que tinha, geralmente a gente estava envolvido ali com alguma atividade da igreja, né? Ou no tempo livre a gente estava junto e a gente tentava aproveitar ao máximo esse tempo, né? Esse pouco tempo junto. E passou muito rápido também, porque a gente tinha pouco tempo, acaba que um mês, 4 finais de semana. Sim. Então, Mas como vocês fazem pra lidar no período que tava distante? Tipo, durante a semana, enquanto ele tava longe, como é que... Tem um lado bem negativo dessa questão da distância,
Porque hoje a maior ferramenta de comunicação é por mensagem, né? Mensagem de texto, principalmente, que a gente conversava muito. E aí às vezes acontecia do lado negativo, que era a falha de comunicação. Porque como era muito corrida a minha rotina, né, de 6 da manhã até 8, 9 da noite às vezes, que eu chegava em casa, então a maior parte do tempo era respondendo uma mensagem ou outra no WhatsApp. Né? Então às vezes a gente enfrentou muito essa dificuldade com questão de falha de comunicação. Né? Às vezes ela não entendeu o que eu estava falando, ou não entendeu o que ela estava falando, e a comunicação ficava um pouco prejudicada. Né? Chegar em Caruaru não saber se estava tudo bem ou se não. Né? Mas aí com o tempo a gente foi se aperfeiçoando. Né? Sempre né, tem, mas aí depois a gente vai se acostumando. Outro ponto negativo é que, como ele disse, a rotina dele era muito cheia. Ele tinha aula de manhã, trabalhava, ainda estudava. E aí os tempos livres eram diferentes, sabe? Pra gente mandar mensagem. Então acabava que durante a semana a gente conversava pouco. E outra, né? Ele estava fazendo faculdade e você estava no colégio ainda, né? Então tem essa diferença de idade aí. Como era que vocês lidavam com isso? Tu já... Das responsabilidades, isso, né? Exatamente. Como era justamente essa correria. o contexto, né? Bem diferente. O contexto de quem está com a mentalidade já universitária, você já está pensando em estágio, em trabalho, você já estava morando sozinho numa capital, então você tinha que pensar no seu dinheiro também, o que ia ter, o que não ia ter. E ela estava pensando, não sei se essa... o que eu ia passar, se vestibular. Isso, exatamente. Então o contexto é bem diferente, né? Posso falar um pouco sobre isso, né? Então, eu morei lá, né, com os meus primos, depois eu passei um tempo morando com o Manuel e Zena. E, de certa forma, eu tava solto, né, ali, tava sem meus familiares mesmo, pai, mãe, ajuda ali. E isso acaba fazendo com que você amadureça um pouco mais rápido, né, em alguns aspectos. Pra mim, pessoalmente, essa diferença, na verdade, de fase que eu tava vivendo, às vezes era um pouco aborrecedor pra mim, no relacionamento. Em que sentido? Eu já tinha passado pelo problema que ela estava passando, né? E sabia que não era um bicho de 7 cabeças, né? E aí, ver ela se preocupando tanto com algo que não era tão grande, porque eu já tinha passado, às vezes era um pouco estressante, né? E aí ficava naquela situação de, muitas vezes, querer falar, mas não é isso, mas ela estava passando pelo momento dela. Porque quando a pessoa está passando, você acha que é o maior Exatamente. E depois que você passou, Exatamente. Como eu já tinha passado, eu enxergava que os dilemas que ela estava vivendo naquela época, né, não eram tão grandes quanto ela enxergava. Então isso às vezes era um pouco estressante, assim, por essa diferença de idade, mas nada que com paciência você não possa suportar, né? Sim. Mas teve essa situação também, essa questão da diferença de idade. Mas aí vai passando o tempo, né? Ambos terminam a faculdade, sempre vai ter, né? Um termina mais cedo a faculdade, então vai inserir no mercado de trabalho mais rápido. Isso. Né? E o outro ainda está se inserindo, então tem aquele, digamos, jogo desigual, digamos assim, Bem grande, as aspas, né? No sentido de cada um tá passando por uma fase, né? Mas que vai chegar num momento que eu sei que ambos vão estar ali passando pela mesma, que a diferença não fica tão grande, né? Eu tenho um fato, Diga. uma prova de amor. No meu segundo ano do Enem, ainda era separado por letra. Aí Eric fez o Enem, não precisava, mas fez o Enem só pra me aliviar, assim, calma, tá tudo certo. Foi verdade. Eu iria criticar bastante. você faria isso também? Não, eu fiz o Enem uma vez, eu passei na Federal, deu tudo certo e nunca mais. Nunca mais queria fazer. Se eu não tivesse passado dessa vez, eu não iria fazer de novo. Com certeza. Mas enfim, outra coisa também que eu tinha pra perguntar pra vocês é com relação ao noivado. Muita gente tem dúvida de quando é o momento certo, enfim. Fica aquele questionamento, né? Será que eu devo noivar agora? Enfim, quando é que vocês souberam que era o momento certo de noivar? Principalmente Eric, né? Que ele que tomou a atitude, então... Então, como eu tinha dito,
eu voltei para Caruaru, né, em 2020, e aí em 2020 foi um ano bem difícil, assim, questão de convivência mesmo, que por conta da pandemia a gente teve até, acho que a gente ficou sem se ver mais do que até quando estava em Recife, Uhum. né? Mas aí em 2021, quando as coisas já estavam melhores, e aí até passei um bom tempo na casa dela, por conta quando eu peguei Covid, ela pegou também, enfim. Uhum. E justamente isso, a convivência bem mais intensa, né? Eu já sabia, óbvio, que iria casar com ela, até porque já fazia 5 anos de relacionamento, né? Mas ainda não sabia se era o momento certo para pedir em casamento, principalmente pelas questões financeiras, né? A preocupação com relação a como seria, enfim, a vida pós-casado. E aí, nesse período, foi quando eu decidi casar em 2021. Uhum. Né? E aí eu decidi casar, pedi ela em casamento, né? E a gente começou a se programar para o casamento, para o pós-casamento. Não foi nem para a festa em si, e nem para a cerimônia, nem nada disso. A gente começou a se organizar para o pós-casamento, Pra vida Pra do vida, casal. para a vida de casado. Né? A questão Não pra festa. Não é para a a festa, vida. É lógico que a festa é um sonho, né? Principalmente para ela era um sonho. O sonho da mulher, né? Ter aquele dia. Mas a gente começou a se organizar para a vida de casado. Então, assim, eu comecei a compartilhar finanças com ela, né? Eu comecei a compartilhar a vida mesmo, Uhum. né? Mostrar quais eram as minhas despesas, quais eram os meus rendimentos, e que talvez a vida de casado não fosse melhor do que a vida de solteiro financeiramente, mas que ela já se preparasse para essa realidade. Uhum. Até porque tem uma diferença também de questão financeira da família dela, né? Do contexto social que ela veio e do contexto social que eu vivi. Uhum. E antes de ele me pedir em casamento, ele passou na OAB também. Então era algo Já que ele com já tinha segurança, né, uma mais. segurança, já tinha um apartamento financiado. Isso. Então a gente já tinha um apartamento e ele já tinha o emprego, assim, né? E foi uma loucura, inclusive, essa história do apartamento, porque eu financiei esse apartamento, eu estava na faculdade ainda, estava fazendo estágio, e eu não sei como foi aprovado, foi por um milagre. Os comprovantes de renda eram os depósitos de estágio que eu recebia, Uhum. né? Da bolsa do estágio. E aí eu lembro que eu tenho até uma gratidão muito grande pelos meus chefes em Recife por isso, que eles me apoiaram bastante nessa decisão. Disseram, ó, faz, e se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui para te ajudar. Nossa. Né? E foi um testemunho de fé mesmo, assim, de ter feito esse financiamento desse apartamento, que é onde a gente mora hoje. Uhum. Então, a gente foi se programando, não foi uma decisão de supetão de uma hora para outra, assim. Nossa. A gente já foi se organizando para chegar nesse dia. É interessante que a experiência é totalmente diferente da gente. diferente da nossa, enquanto eles super se programaram, esperaram aí um momento ideal, esperaram até passar na OAB, ter um apartamento, né? A gente até hoje não tem. E já está casada há quase 3 anos. Exato. Então, assim, as histórias são mesmo únicas. Tem muita gente que tem esse questionamento, né? Antes de noivar, de ter a segurança, a estabilidade financeira. E eu acho que isso é, sim, muito importante. Mas eu acho que vai muito também de cada caso, Isso. né? Talvez se no caso da gente, a gente fosse esperar ter essa estabilidade de comprar um apartamento ou de ter um emprego ideal, talvez a gente não tivesse casado até hoje. E não, enfim, não tivesse vivendo o que a gente está vivendo. Exato. Então é importante você ver, né, o que está, o que é correto para você, não Isso. sei, o que é melhor para você. Acho que a gente só sabe de fato quando a gente está vivendo. Exato. É algo que muitas pessoas usam como desculpa também, né? Eu vou casar quando eu me estabilizar, mas a pessoa nunca vai se estabilizar completamente. E muitas vezes as pessoas querem a estabilidade dos pais, que passaram anos, a vida inteira, construindo para poder ter o que tem, e a gente não consegue isso do nada, né? Construindo. Inclusive, é muito legal construir junto. Vocês também têm essa experiência de estar construindo, de estar vivendo. E é muito bom a gente crescer junto, não ter tudo de mãos beijadas, né? Também correr atrás. Isso faz com que a gente dê muito valor pro que a gente tem. É uma coisa que foi parecida, né? Que casamos e não tínhamos muita coisa para nossa casa, nosso lar. Então, a gente não tinha muita Um mobília, apartamento então, planejado. Isso, nada. quando a gente voltou da lua de mel,
a gente chegou em casa e foi jantar no chão, no tapete, esse Foi. tapetinho que tá aqui atrás de nós. Isso. Não tinha o sofá aqui, não tinha TV, enfim, não tinha nada. E a gente jantou sentado no tapete e foi uma bênção. E só quando a gente vive isso e conquista as coisas é que a gente realmente aprende a valorizar tudo, né? É isso. Eu acho que já tá um vídeo aí bem longo. A Bem gente já completo. conversou bastante, mas queria assim, pra gente finalizar, que vocês pudessem aconselhar quem tá aí nesse período de incerteza, ou que ainda vai encontrar um namorado, ou que tá na dúvida aí se é a pessoa certa pra casar. Enfim, que vocês dessem um conselho, o que vocês podem aconselhar para essas pessoas. Né? Então, uma experiência minha, que eu aconselho você, mulher, é ver mesmo o caráter da pessoa que você quer se relacionar. Se ele é uma pessoa íntegra, se ele respeita os pais, tudo que ele é, assim, fora do relacionamento. Que você esteja com os olhos bem abertos para isso, tanto para começar a namorar, tanto quanto para casar. Exato. Até porque, assim, no namoro no noivado você pode acabar, né? Então é pra você estar bem atento, porque muita gente acha que porque começou a namorar ou até porque noivou, que deu espaço, que não pode acabar. Mas a gente sabe que só o casamento, né? Que a gente não pode, que é pra sempre. Então, se você ainda tá aí, se você tá no namoro e você tá com dúvida e tá com medo porque não gosta de alguma coisa, pra você estar atento, que é o momento de estar atento. O pastor sempre fala que a gente casa com alguém que a gente consiga suportar os defeitos. Então é muito importante. Exato. Eu concordo 100% com o que ele falou. Keanu falou também que a questão do namoro é uma fase de conhecimento, né? E o noivado é uma promessa de casamento, né? Então, não é o casamento em si, e o casamento, de fato, é a única coisa que é irretratável, né? Um vínculo ali que é para sempre, é eterno. Né? Então, pense bem antes de casar. Eu falo pense, né? Porque é a minha experiência, eu sou uma pessoa que, né, pensa bastante. Então, pense bem antes de casar. Né? Eu acho que é interessante você se programar, né, pela minha experiência, mas sabendo que se você também não tiver condição de se programar, essa vai ser a sua experiência, né, e que sempre, né, o relacionamento, independente do caminho que ele tome, sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos. Você possa aproveitar aí ao máximo, né, os pontos positivos e olhar também a questão da sua futura esposa, né, sabendo que você vai estar tirando ela da casa dos pais, né? Então que você possui agora uma responsabilidade de cuidar, de protegê-la, né? E, enfim, ter essa percepção de que é uma responsabilidade muito grande casar. Verdade. Exatamente. Muito bom. Excelente. Foi muito bom Muito a obrigado. conversa. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que vai abençoar muito a vida das pessoas que estão assistindo. Então é isso, gente. Obrigada. Um último comentário, que além de tudo isso, é muito importante ter Deus no centro, né? Quando ele tá ali agindo, a gente constrói uma casa firmada nele, a gente consegue suportar os problemas e tudo mais. Correto. Verdade. Exatamente. Amém. É isso, gente. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E é isso, gente. Um cheiro pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.